Meus irmãos, nós vamos dar continuidade ao estudo da carta de Efésios. Queria que os irmãos abrissem no capítulo 2. Efésios capítulo 2. Hoje nós vamos, a partir do verso 14. Nós já falamos na última oportunidade no verso 13. Sabemos que a carta de Paulo aos Efésios, ela fala sobre a vida da igreja, Cristo formando uma nova humanidade. Quando ele diz humanidade, que o novo homem é a igreja, a união de judeus e gentios. Todos eles precisavam de Cristo, todos eles precisavam da fé em Cristo, de serem salvos por Cristo. E aí Paulo fala isso, que ele vai falar isso hoje, que de ambos os povos Deus fez um só. Não tem mais judeu, não tem mais gentio, não tem mais divisão nenhuma. Todos precisam da graça, todos precisam de Cristo. Nós vimos na última oportunidade, no verso 13, nós tínhamos falado que, nos versos 11 e 12, que Paulo está lembrando os efésios ali de quem eles eram, sem esperança no mundo, sem Deus, e Deus os alcançou, Deus os fez pertencer à comunidade dele, à família dele. No verso 13 diz o contraste: mas agora em Cristo, vós que estáveis longe, os gentios que estavam longe, distante das promessas de Deus, fora do alcance das promessas de Deus, agora eles foram aproximados pelo sangue. E essa é a nossa história. Nós não nos aproximamos de Deus, nós fomos aproximados pelo sangue. Nenhum de nós teria condições de chegar até Cristo, de buscar a Cristo. Nós não tínhamos nem interesse e nem condições de fazer isso, porque nós estávamos mortos. Nós vimos sobre isso. Então, pelo sangue de Cristo, pela morte, pela vida de Cristo dada a nós, nós somos aproximados de Deus, no sentido de estamos em paz com Deus, desfrutando de relacionamento com Deus. E Paulo agora vai descrever, a partir do verso 14, alguns benefícios que Cristo conquistou para nós na cruz. Nós que fomos aproximados pelo sangue, o que isso implica na vida daqueles que foram aproximados pelo sangue de Cristo, como nós vimos no verso 13. Agora, a partir do verso 14, os irmãos acompanham a leitura da palavra de Deus. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede de separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Senhor, nós lemos a Tua palavra, que ela é viva, ela é eficaz, ela é viva, Senhor. Esse texto é vivo, ele fala conosco porque o Senhor é vivo. E ela é a Sua palavra inspirada, que serviu para aqueles irmãos e servem para todas as épocas, Senhor. Ela é urgente, ela é atual, ela penetra nos nossos corações e nos traz vida pelo poder do Teu Espírito. E é isso que nós pedimos nesta manhã, para que o Teu Espírito vivifique e nos dê compreensão espiritual dessas verdades, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o texto aqui começa falando que um dos primeiros benefícios de nós sermos aproximados pelo sangue de Cristo, como nós vimos no verso 13, é que agora ele diz aqui no 14, porque ele é a nossa paz. Ele é a nossa paz. Cristo não tem um pouco de paz para nos dar. Como se você fosse a algum lugar, me dá um pouco de paz fora de Cristo. Eu só quero um meio quilo de paz. Só para uma linguagem de peso para nós entendermos. Ele é a nossa paz. Não tem nada fora dele para nós. Se você quer desfrutar de verdadeira paz, só aqueles que estão em Cristo, só aqueles que foram aproximados pelo sangue de Cristo desfrutam de paz. Existe uma paz falsa que o mundo prega, e nós vamos tentar falar um pouco sobre isso.
Mas nós não encontraremos e não encontramos em nenhum outro lugar, em nenhuma outra pessoa, paz. As pessoas estão em busca de paz. Quando as pessoas viajam para algum lugar bonito, elas querem, eu quero ir num lugar de paz, que me transmite paz. Os países tentam fazer conferências internacionais de paz, achando que num aperto de mão está feito paz. Pessoas soltam pombas brancas, se vestem todos de branco na virada do ano, querendo alcançar uma paz. É ou não é assim que as pessoas fazem? O ser humano vive perturbado internamente e acha que com uma conduta externa vai obter paz. Se o nosso problema fosse uma cor de roupa, meus irmãos, era tão fácil resolver. Se o nosso problema fosse mudar de lugar, eu quero ir para um lugar mais calmo para eu ter paz, seria fácil de resolver e Jesus não precisava ter vindo. Bastasse nós mesmos escolhermos um novo lugar para morar, uma nova forma de viver. Mas o problema do ser humano é interno. E nada externamente resolve isso. Nada do que eu e você fizermos resolve o nosso problema de inquietação, de falta de paz, de perturbação, de inimizade com Deus. Porque nós pensamos que paz é apenas ausência de guerra. Mas nós podemos viver em dias bons e ainda em inimizade com Deus. Perturbados, indiferentes para com Deus. E essa é a pior guerra. Essa é a pior situação. Só desfruta da paz de Deus quem está em paz com Deus. A Bíblia diz isso. Justificados, pois, Romanos 5:1 fala, temos paz. O ato de Deus produz paz. Nós somos justificados por Deus e isso produz paz. A paz não é uma coisa que eu consigo, que você consegue ou que nós vamos nos esforçar para buscar a paz. A paz está numa pessoa, ela é uma pessoa. E quando Cristo nos perdoou na cruz, nos justificou ali diante do tribunal de Deus, pagou os nossos pecados, então agora nós não estamos mais em guerra com Deus, em inimizade com Deus, alienados de Deus. E isso produz paz, mesmo no mundo conflituoso de guerra. É claro que ninguém quer guerra, ninguém quer confusão, não é essa a questão. Mas você pode viver num lugar tranquilo, e se você não for alcançado pela graça, você não está em paz com Deus. Você está desfrutando de uma paz temporária que o mundo oferece. Dias bons, ensolarados, aquela cena que todo mundo monta na cabeça, mas não resolve o problema interno. Deus é o Deus da paz. E Paulo aqui está mostrando que não é o cumprimento de leis, de ordenanças, de rituais que traz paz, é Cristo. Os judeus tentavam produzir isso, cumprir tudo isso, estavam em guerra com os gentios, ofendendo os gentios. Eles não tinham paz. Não porque tinham problema na lei e nas ordenanças, mas porque o coração deles estava errado para com isso. Então Paulo está falando, nada produz paz no coração do homem, um ritual não produz paz, cumprir atos religiosos não produz paz. Frequentar apenas uma igreja não produz paz. A paz é uma questão de nós sermos reconciliados com Deus. E isso só pode ter sido feito na cruz de Cristo. Ele próprio é a encarnação da paz. Isaías 9:6 fala isso, ele é o príncipe da paz. Paulo ensina então que em Cristo nós podemos desfrutar de paz. A iniciativa foi de Deus. Quando Deus enviou seu Filho para morrer na cruz, foi para produzir paz entre Deus e os homens. Não porque Deus precisava disso, mas porque nós estávamos em guerra e inimizade com Deus. John MacArthur traz uma frase muito interessante, muito boa. Ele diz assim, a cruz trouxe paz. Embora não houvesse paz na cruz, foi uma cena caótica, mas a cruz proporcionou a justiça, que por si só traz a paz verdadeira. Jesus Cristo é o príncipe da paz, ele estava em paz, mas a cena da morte de Cristo foi uma cena caótica, meus irmãos. Só que aquilo ali produziu em nós e para nós, e nele, a verdadeira paz. É como se Deus bradou, quando ele bradou ali na cruz, está consumado, Jesus quis dizer, acabou a guerra, a inimizade entre os homens que creem e Deus. Nós não estamos mais em hostilidade com Deus. Nós que cremos no sacrifício de Cristo, que fomos perdoados, não estamos mais em inimizade. Agora nós desfrutamos de paz, que é o relacionamento com Cristo. Essa paz é concedida a todos que creem, judeus, gentios. Não há um grupo seleto de pessoas culturalmente
delimitada, mas a todos que creem, a todos aqueles que Deus elegeu antes da fundação do mundo para crerem no sacrifício de Cristo. Essa paz é concedida a todos. Os judeus achavam que não precisavam disso, eles achavam que estavam em paz, só porque eles tinham sido um povo separado, escolhido, porque eles cumpriam alguns rituais, algumas ordenanças, alguns sacrifícios, cumpriam algumas festas, e eles achavam que estavam em paz. Aí Paulo está mostrando aqui em Efésios, não. Ambos, judeus e gentios, só podem desfrutar de paz por causa do sacrifício de Cristo. Não existe paz fora de Cristo. Não existe restauração, reconciliação fora da cruz. Então, ambos igualmente foram salvos pela mesma graça e desfrutam da paz com Deus todos os judeus que creem, porque nem todo judeu cria. Cristo é nosso pacificador, tanto pelo que Ele fez e principalmente pelo que Ele é. Aquele que está unido a Cristo, aquele que foi aproximado a Cristo pelo sangue, desfruta de paz com Deus. E paz aqui, meus irmãos, não é ausência de problemas. Você pode pensar, mas eu sou cristão, eu fui aproximado, mas eu ainda tenho problemas, aflições, passo por dificuldades de enfermidade, dificuldades das mais variadas. Mas essa paz não é ausência, porque Jesus disse lá em João 16:33, no mundo vocês vão ter aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então a promessa é de paz, no sentido de nós não estamos mais em dívida para com Deus. Como Paulo fala em Colossenses 1, a dívida, a nota promissória foi cravada na cruz. Aquilo que nós devíamos, que ninguém poderia pagar, Jesus Cristo pagou em nosso lugar. E isso produz paz com Deus. A despeito de muitos de nós passarmos aflições, problemas neste mundo. Mas a questão da eternidade, a questão do conflito que nós tínhamos, da rebelião com Deus, da inimizade com Deus, foi vencida de uma vez por todas na cruz. É isso que Paulo está ensinando. Quando Paulo diz que Ele é a nossa paz, ele nos está lembrando que não há nenhum outro meio fora de Cristo que a ira de Deus pudesse ser aplacada. Nada do que você e eu fizéssemos, nem que nós tivéssemos 1000 vidas, 1000 tentativas, nós não conseguiríamos produzir paz. Porque só uma vida perfeita, só o sangue de Cristo, que era 100% Deus e homem, uma vida inocente, podia pagar pelos nossos pecados, como todo o Velho Testamento apontava para o sacrifício dos animais sem defeito, e quando Jesus veio, João Batista disse lá em João 1:29, eis o Cordeiro de Deus. Lembra dos cordeiros? Esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ou seja, que nos reconcilia com Deus, e todos os que creem nele desfrutam disso. Nós sabemos que as guerras e as inimizades que há no mundo é porque o homem está em inimizade com Deus. O homem está disputando poder, está querendo prevalecer sobre o outro, e enquanto as pessoas não forem reconciliadas com Deus, não haverá paz. Não há paz para quem está em rebelião contra Deus. Você pode promover alguma coisa temporária, mas essa questão do relacionamento pessoal com Deus, da inimizade com Deus, ninguém, conferência mundial nenhuma pode fazer, ninguém pode resolver esse problema, é só a cruz de Cristo. E o pecado é a causa, o nosso pecado é a causa da nossa hostilidade para com Deus. E o pecado do ser humano não confessado, não regenerado, é a causa da hostilidade dele para com Deus. Então, meus irmãos, a solução não é uma conferência de paz. Não é todo mundo dar as mãos. A questão para nós e para todos é olhar para a cruz de Cristo e falar assim, Ele morreu em meu lugar. Ele é a minha paz. Nele eu tenho verdadeira paz, porque o que me separava de Deus, que eram os meus pecados, Jesus pagou na cruz por mim, a coisa que eu não poderia fazer. Não tinha interesse, porque eu estava morto, e nem se tivesse interesse conseguiria fazer. E Jesus fez por nós. Então, paz aqui, para nós guardarmos, é o fim da hostilidade entre nós e Deus, e entre Deus e nós, porque nós estávamos rebeldes para com Deus. Sproul conta um caso muito interessante no livro dele, sobre Romanos. Ele conta que quando ele tinha 6 anos de idade, ele estava jogando bola em frente aonde ele morava. De repente, começou uma correria das pessoas todas gritando. Ele tinha apenas 6 anos de idade.
E ele diz que ficou muito assustado, ele tem isso vívido na memória dele, tinha, porque ele já faleceu. As mulheres de avental batendo colheres de madeira no fundo das panelas, gritando de felicidade pelas suas. E ele diz que olhava aquilo e ficava perplexo, não sabia o que estava acontecendo. E aí a mãe dele saiu correndo do prédio e em lágrimas nos olhos gritava: acabou, acabou. E ele não entendia o que ela estava falando. E ela me abraçava e me agarrava, e esse foi a alegria do dia da vitória, com V maiúsculo, o fim da Segunda Guerra Mundial. Isso significava que meu pai, ele falando, havia terminado o seu tempo de exército e poderia voltar para casa com a família. Ou seja, agora desfrutaremos um pouco de paz, porque a Segunda Guerra acabou. Aí ele conta, porém, anos mais tarde, eu estava com alguns amigos acampando e assando uns marshmallows, ele conta, quando um deles começou a falar sobre bomba atômica, sobre coisas que estavam acontecendo em Berlim. Quando os meninos começaram a descrever o que aconteceria se uma bomba caísse em nossa comunidade, ele diz, eu fiquei tão apavorado que eu senti enjoo de estômago e fugi do acampamento e fui embora. Aí ele diz, a Segunda Guerra Mundial foi seguida por muitos anos de Guerra Fria, pelo conflito na Coreia e pela terrível guerra que explodiu no Vietnã. Ele está querendo dizer que a paz para o mundo é essa paz temporária. Acabou uma guerra, mas logo vem outra tragédia. Logo vem outro problema. E aquela paz que eles desfrutaram um pouquinho ali de alegria pelo fim da Segunda Guerra, logo já estava sendo ameaçada por outras guerras, e de fato veio. Então, ele diz que essa paz é que o mundo oferece. Vamos dar uma trégua. Mas logo vem outras tragédias. E o problema do homem com Deus não é resolvido com isso. Então, Paulo está falando aqui que é o fim da pior guerra. Não é a Segunda Guerra, não seria uma terceira guerra. É a guerra que nós estávamos com Deus, que nós nascemos em rebelião com Deus. Essa foi vencida de uma vez por todas na cruz. E isso nos traz paz. Nós podemos gritar como Jesus bradou, tetelestai, está consumado. Nós podemos celebrar isso. Ainda que venham tragédias, ainda que venham adversidades, o problema do nosso relacionamento com Deus foi de uma vez suprido. Nada pode nos separar do amor de Deus. É isso que nos traz paz. Ainda que venham tribulações, Paulo diz, nem tribulações, nem morte, nem angústia, nem medo, nada, ele diz isso em Romanos, pode nos separar do amor de Deus, ou seja, pode roubar-nos essa paz em Deus, porque o que Deus fez ninguém desfaz. E essa é a nossa segurança. A natureza da nossa salvação, então, ela é paz, ela é reconciliação, é paz com Deus e paz com as pessoas, porque quando Deus perdoou, mostrou o perdão para judeus e gentios, nós vemos aqui no texto, que eles não só começaram a desfrutar de paz com Deus, mas de paz entre eles. Já não havia um judeu que realmente foi convertido, ele não olhava mais para as leis cerimoniais, para todos aqueles ritos e apontava o dedo para os gentios, porque agora ele tinha entendido que aquilo lá não só servia de barreira, que agora em Cristo ele e os gentios estavam unidos no mesmo corpo, na mesma família. Então, quem realmente foi alcançado pela graça, não usava mais dessas coisas naturais para causar divisão, se dizendo melhor do que o outro, se dizendo mais privilegiado do que os outros. Então, eles começaram a desfrutar também de paz uns com os outros. Meus irmãos, nós só desfrutamos de paz uns com os outros quando nós desfrutamos da paz com Deus. Não adianta nós tentarmos produzir em nós alguma coisa mecânica. A paz não é produzida, ela foi feita na cruz. Nós só desfrutamos do que Deus fez. Então, se você hoje está em guerra ainda com Deus, se você ainda está em conflito com Deus, se você ainda não creu em Jesus Cristo, você não está em paz com Deus e você não pode desfrutar de verdadeira paz com as pessoas. A despeito de você tentar fazer coisas boas, agradáveis, o problema nosso é primeiro com Deus. E depois Paulo diz, porque ele é a nossa paz, do qual ambos os povos fez um, e tendo derrubado a parede de separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos, verso 15, na forma de ordenança, para que dos dois criassem em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Então, nós já falamos um pouco disso nas pregações passadas, que Deus agora fez de judeus e gentios um só povo. Deus tem um só povo, que é a igreja. Essa é a mensagem de Efésios. Deus só tem um povo,
que são todos aqueles que creem em Jesus Cristo, todos aqueles que foram alcançados pela graça e pertencem à família de Deus. Deus não faz distinção, esse é judeu, esse não é, esse tem mais privilégio, esse não tem. Todos, Deus fez de ambos os povos, aqui judeus e gentios, um só povo, e ele derrubou o que dividia eles. Aquelas leis cerimoniais, todos aqueles rituais estavam causando divisão. Os judeus estavam interpretando aquilo, nós já falamos sobre isso, inclusive da circuncisão, que eles ironizavam os gentios porque não eram circuncidados, porque não faziam parte da comunidade de Israel, e também até no templo havia divisão, tinha um pátio dos gentios que era lá longe, não tinham acesso onde os judeus tinham, então tudo era divisão, tudo era separação. Então Deus agora acabou com tudo o que causava divisão, fazendo dos dois povos que se odiavam um povo só, que agora pode se amar, pode desfrutar de paz uns com os outros, porque eles tentaram fazer isso, porque eles quiseram fazer isso, não. Eles estavam em hostilidade com Deus e por isso em hostilidade um com o outro. E agora, por causa do sacrifício de Cristo, eles começaram também a se amar e não usavam mais aquilo para promover guerra. Então Deus derrubou em Cristo, tudo foi excluído que causava divisão. E nós não temos mais motivos algum para termos divisão no corpo. Ninguém pode mais chamar a atenção para si, dizendo que tem algum privilégio, porque todos nós que cremos em Cristo fomos feitos um só povo. Não pode haver mais divisão, nem cultural, nem racial, nem nada. Todos os que creem em Cristo, todos aqueles que foram alcançados pela graça, pertencem ao povo de Deus. E talvez você pertença a uma igreja local, mas ainda não pertença ao corpo de Cristo. Essa aqui é a questão. Talvez você esteja participando, mas tudo isso aqui ainda para você é estranho. Você gosta de vir, você se adaptou a vir, mas a linguagem da palavra ainda é estranha, você não tem um relacionamento pessoal com Deus, você sente que ainda você está em divisão com Deus, em rebelião, você está afastado de Deus, você não foi aproximado pelo sangue. Se esse é o seu caso, clame ao Senhor para que ganhe a sua vida e o seu coração, e Ele se revele a você para que você veja que o que Cristo fez na cruz é totalmente suficiente para que você seja restaurado com Deus. Cristo é a nossa paz, e todos os que estão fora de Cristo não desfrutam de paz, ainda estão em guerra com Deus. Meus irmãos, todos aqueles que não creem em Cristo estão em guerra com Deus. Mesmo que tentam fazer boas obras, mesmo que tentam fazer da religião algo que possa os aproximar de Deus, nós só podemos ser aproximados pelo sangue, por nada que nós fizermos. Você pode ter 30 anos de igreja, pode ter 40 anos de ministério. Se você não creu no sacrifício de Cristo, não for alcançado pela graça, você ainda está em guerra com Deus. Você ainda está afastado, alienado de Deus, sem Deus no mundo, sem esperança. Somente quando nós cremos no sacrifício de Cristo é que nós podemos gozar disso daí, dessa paz verdadeira, saber que não há mais divisão entre nós e Deus e entre nós e o nosso próximo que cremos em Cristo. E Paulo diz no verso 15 e 16, como que Deus fez isso? Verso 15 e 16, Paulo diz, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos, ou seja, tudo aquilo que apontava para uma realidade, Deus cumpriu em Cristo. Jesus satisfez toda a lei de Deus, de exigência e de satisfação em Deus. Agora não há mais necessidade de ritual, não há mais necessidade de um mediador humano, de um sumo sacerdote. Todos nós, o que nos separava, Jesus Cristo cumpriu. Ele aboliu na sua carne, na carne de Cristo, na vida dele, na morte dele, a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criassem em si mesmo um novo homem. Esse novo homem é a igreja. Significa a igreja. A humanidade caída é todas as pessoas que ainda estão em pecado. E esse novo homem que Paulo usa em Efésios significa a igreja, todos aqueles que pertencem a Cristo. Criassem em novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos, judeus e gentios, em um só corpo com Deus. Como que Deus fez isso? Por intermédio da cruz. Não foi o homem que fez. Não foi o judeu que deu um passo para cá, o gentio deu um passo para lá, e os dois colaboraram e apertaram as mãos e fizeram um acordo de paz. Não foi isso. Isso foi feito na cruz. Se não houvesse a cruz, jamais haveria reconciliação entre o ser humano e Deus e o ser humano um com o outro.
por intermédio da cruz, e destruiu por ela a inimizade. Não há mais razão para inimizade. Quem creu em Cristo, quem professa a morte e a ressurreição de Cristo, quem diz que foi alcançado pela graça, que está em paz com Deus, não pode ter inimizade com ninguém a respeito por causa do corpo de Cristo. Nós devemos estar em guerra com o pecado, sempre. Mas entre nós, o corpo de Cristo, não há mais inimizade, não há mais nada que nos separe de Deus e uns dos outros. Ele destruiu por isso a inimizade. E o verso 17 diz que, vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto. Esse estáveis longe e perto não é situação geográfica. É que os judeus achavam que estavam perto de Deus por causa das ordenanças. E os gentios sabiam que estavam longe, porque eles não participavam de nada disso. Mas os dois estavam afastados de Deus. Uns achavam que estavam perto pelo cumprimento, mas eles não criam, eles não estavam fazendo uso correto das ordenanças de Deus. Então, aqueles que se achavam perto e os que estavam longe, ambos foram aproximados, porque por ele, verso 18, ambos temos acesso ao Pai. É só por causa de Cristo que os judeus têm acesso a Deus, e só por causa de Cristo que os gentios também, que não faziam parte da aliança, também têm acesso a Deus. A centralidade de Cristo, Paulo vem mostrando isso desde o capítulo 1. Que Deus fez em Cristo, nos salvou, nos predestinou, remiu, pagou os nossos pecados. E mais uma vez aqui nós vemos que vindo evangelizou a paz, ou seja, tornou essa paz da cruz, tornou essa paz comunicada às pessoas. E aos que estavam longe e aos que estavam perto, porque por ele, por Jesus Cristo, ambos, judeus e gentios, temos acesso ao Pai. Meus irmãos, acesso ao Pai é uma verdade tão grande que nós negligenciamos tanto. Porque Deus nos reconciliou, Deus nos justificou, Deus nos perdoou, mas com o fim de nos fazer ter acesso a Deus direto. Hoje não precisamos mais de sumo sacerdote, como antigamente, uma vez por ano, que ele ia expiar o pecado do povo. Se você creu em Cristo, você tem acesso a Deus por causa do sacrifício de Cristo. Você pode orar a Deus, você não precisa pedir para alguém orar para Deus em seu nome. Esse tempo atrás eu ouvi essa notícia, não sei se é real, mas só para nós usarmos, que diz que entre nós e qualquer pessoa existe 6 ou 7 pessoas que nos separam de qualquer pessoa do mundo. Você conhece alguém que conhece alguém que conhece alguém que conhece o fulano. E as pessoas se maravilham disso. E eu fiquei pensando, nós e Deus, o único mediador que tem no nosso acesso para o Deus do universo é Jesus. E nós temos acesso direto a Deus por causa de Cristo. Toda a mensagem, todo o propósito da morte de Cristo foi nos levar a ter acesso a Deus. O autor de Hebreus fala isso. Nos aproximemos diante do trono da graça com ousadia. Você tem desfrutado de acesso a Deus? Você sabe que você pode orar em nome de Jesus, que Deus te ouve? Você sabe que você vive na presença de Deus? Que você não é mais um estranho? Que você não é mais alguém que você fala e Deus não te ouve? Ele nos ouve. Por que nós oramos em nome de Jesus? Muitas pessoas falam, virou um chavão. É porque Deus só nos ouve por causa do sacrifício de Cristo. Ele é o nosso mediador. E quando nós oramos, nós fazemos uma oração que Jesus estaria aprovando. Eu estou fazendo isso em nome de Jesus. Por isso que as nossas orações têm que ser bem bíblicas. Pense você falar com alguém, eu vim falar aqui em nome de fulano. Aí você fala uma coisa que não tem nada a ver com o que o fulano aprovaria. Quanto muito mais sério você fazer uma oração a Deus, eu estou fazendo ela em nome de Jesus. É porque em nome dele que Deus nos ouve, por causa do sacrifício dele, por causa do sangue dele, que nós temos esse acesso. Ter acesso ao Pai é o grande fim e objetivo da salvação. O grande objetivo da salvação é nos levar à presença de Deus. É saber que hoje nós vivemos na presença de Deus e nós às vezes não damos conta disso. Saber que eu tenho acesso ao Deus do universo, ao Deus Criador, Governador.
podemos nos aproximar de Deus com confiança. Hebreus 4,16 fala. Que confiança é essa? Em nós mesmos? Eu sou um autoconfiante. Claro que não. Isso seria um pecado de orgulho gritante. Nós falamos assim, eu tenho confiança, como se alguém bradasse, eu tenho confiança de fazer tal coisa. Eu sou confiante. Essa confiança é porque nós confiamos no sacrifício de Cristo, unicamente. Por causa do sacrifício de Cristo, eu tenho ousadia no sentido de reverência, posso me aproximar, não preciso me acovardar disso, porque eu creio no sacrifício de Cristo, e eu tenho confiança de que o que Jesus fez na cruz foi perfeitamente satisfatório para Deus. Então eu confio no sacrifício de Cristo unicamente, e por isso eu posso orar, eu posso me aproximar de Deus. Se eu for olhar para mim e os irmãos forem olhar cada um para si, nós não temos condições nenhuma de nos aproximarmos de Deus. Mas quando nós olhamos para a cruz, para o sacrifício de Cristo, e se nós não desfrutamos disso, se nós cremos, então nós estamos agindo errado também. Tanto aquele que confia em si mesmo, quanto aquele que diz que crê, mas não exerce a confiança no sacrifício para se aproximar de Cristo, ambos estão errados. Porque se eu ainda creio em Cristo, no sacrifício de Cristo, e não me aproximo de Deus, e eu ainda estou falando assim, Deus ainda não vai me aceitar porque eu não estou tão bom, espero melhorar um pouco. Eu confio em Cristo ou não? Eu me aproximo por causa de Jesus ou porque esse dia eu estou um pouco melhor, então hoje eu tenho mais confiança? Mas amanhã se eu falhar eu não tenho tanta confiança. Eu estou colocando mérito em mim. Então nós que proclamamos a Cristo, nós temos que falar assim, eu tenho confiança de chegar a Deus por causa do sacrifício de Cristo, unicamente. Seja para confessar pecado, seja para adorar, seja para louvar a Deus, é unicamente por causa dele que nós conseguimos fazer isso. Então esse acesso ao Pai é um privilégio e é um fim que a salvação nos proporciona. E ele diz aqui, nós fazemos isso em um Espírito, pelo Espírito Santo que nós podemos fazer isso. É na força e na capacidade do Espírito Santo. Não olhe para você. Não tente buscar forças em você, mérito em você, capacidade em você. Busque em Cristo, através do Espírito Santo. E assim, o verso 19, ele diz, assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas, olha a conjunção de novo, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus. Paulo está falando, vocês não são mais estranhos, estrangeiros e estranhos. Vocês não vivem mais numa condição de estranhos, com aquela sensação que vocês não pertencem àquele povo. Um estrangeiro, ele está ali, mas ele tem a sensação que ele não pertence àquele povo, que aquele lugar, vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, agora vocês fazem parte da família de Deus, mas vocês são concidadãos, ou seja, vocês pertencem a uma comunidade. E ele está falando, e Paulo aqui é interessante que ele está falando assim, vocês não são concidadãos israelitas. Ele está falando, vocês são concidadãos dos santos, de todos aqueles eleitos que foram salvos e pertencem à mesma família de Deus. Paulo está tirando a distinção de gentil e de judeu. Agora os gentios são israelitas também, não. Agora todos, judeus e gentios, pertencem a uma família, que é a família cristã dos eleitos de Deus. E vocês sois concidadãos dos santos, sois da família de Deus. Meus irmãos, você já imaginou que Deus, ele poderia, só uma hipótese nossa, ter nos perdoado, falou assim, você está perdoado, mas eu não quero você como filho. Vai viver. Como as absolvições fazem, se você for num tribunal humano, e alguém for absolvido ali de um crime, o juiz, se ele entender que você é inocente, ele vai falar assim, você é inocente, você está livre. Mas ele não vai falar, escuta, faz parte aqui da minha família. Ele vai falar assim, vai embora. Você está livre, mas vai viver a sua vida. Agora, o que Deus fez em Cristo não foi isso. Ele nos perdoou do pecado, ele nos tirou da condenação eterna e ele ainda nos adotou para a família dele como seus filhos. Isso é muito mais do que apenas perdoar. É adotar o criminoso, o condenado à família. Falar, agora eu quero ter comunhão com você. Mas por quê? Porque agora eu virei boa pessoa? Não, porque agora você foi salvo e regenerado pelo sangue do meu filho. Então pense o privilégio que nós temos da família de Deus. As pessoas hoje estão todas querendo pertencer à família. Você vê vários grupos
essa é a minha família, porque eles pegam coisas incomuns que fazem e falam, agora achei minha família, é um hobby que todo mundo curte. Aí Deus está falando, nós somos da família de Deus. Mas parece que isso aí não faz importância. Nós precisamos olhar uns para os outros e falar assim, todos nós estávamos condenados. E todos nós que cremos, fomos perdoados pelo mesmo Pai e adotados na família dele. Agora nós somos irmãos. Isso é mais forte do que os laços de sangue. Nós somos da família de Deus. E ele diz, verso 20, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Nós somos edificados, nós estamos em crescimento. E Paulo fala, edificados como? Jesus escolheu os apóstolos e tinha os profetas do Velho Testamento e do Novo Testamento, que eles formaram a doutrina da igreja, eles formaram a doutrina cristã, inspirados pelo Espírito Santo, e nós somos edificados pela doutrina. Se os irmãos lerem Atos 2,42, fala isso. E tinham em comunhão e se perseveravam na doutrina dos apóstolos. Daqueles apóstolos, eram aqueles que viram a Cristo, que foram chamados por Cristo. E diz aqui o texto que nós somos edificados sobre o fundamento bíblico daquelas pessoas que testemunharam Cristo, ensinaram sobre o próprio Cristo, e dos profetas, sendo ele mesmo, quem? Cristo Jesus, a pedra angular. Pedra angular aqui, meus irmãos, ou pedra de esquina, ou pedra fundamental, é aquela pedra que, para nós entendermos como um arquiteto coloca ela no lugar estratégico, ela une todas as coisas e por ela todo o edifício é sustentado. Que sem ela não existe parede, não existe teto, não existe nada. Cristo é a pedra de esquina, a pedra fundamental. É sobre ele, sobre Jesus Cristo, que toda a igreja está firmada. Por isso que a igreja passa por adversidade, passa por problema, passa por perseguição, mas nunca vai acabar. Por quê? Porque está firmado em Cristo. Então, ele é a pedra fundamental, ele é a pedra de esquina, é sobre ele que todos nós, Deus usou os apóstolos e os profetas para ensinar a verdade, mas todos nós estamos fundamentados na pessoa de Cristo. Por isso que nós temos confiança e esperança, não é por causa de nós, é porque o alicerce é inabalável, o alicerce é indestrutível, que é Cristo. Então, ele está falando, ele é a pedra angular, no qual todo edifício, e a Bíblia usa várias expressões para descrever a igreja. Uma delas aqui fala de edifício, de corpo, e aqui está falando sobre o edifício, não de construção. Esses dias, lá dando aula na escolinha lá da CCL para as crianças, eu levei duas figuras. Eu levei um prédio que parece uma construção de igreja tradicional, vazia, sem nada, e levei uma outra figura que tinha um monte de pessoas reunidas, estudando a Bíblia. E eu falei assim, o que é isso aqui? Para construção vazia. Igreja. Isso aqui. Um monte de gente. Então eu pude trabalhar com eles que igreja, o que para muitos de nós também ainda é assim. Igreja para nós é um lugar. E eu falei para eles, vocês acham que se todo mundo da CCL vier reunir aqui um dia na escola, a igreja estará aqui? Eles ficaram olhando para mim. Aí eu pude falar, a igreja se reúne em qualquer lugar, porque a igreja são as pessoas. Cristo não morreu por um lugar, por uma construção, por um templo. A igreja, no Novo Testamento, antigamente o povo tinha que adorar a Deus num lugar. Quando Jesus veio, eu falei, importa que adoremos em espírito e em verdade. E a igreja é o ajuntamento dos cristãos, de pessoas, eclésia. Então, o que Paulo está falando, ele está comparando a um edifício, que Cristo é a base, não está falando de um prédio, que a igreja é um prédio, está falando que está comparando um edifício onde Cristo é a base, onde os apóstolos e profetas construíram a verdade bíblica, e que todos nós somos como pedras vivas que fazemos parte desse edifício, que são os cristãos. Então você pertence à igreja de Deus, nós somos a igreja de Deus. Aonde nós estivermos reunidos, nós estamos ali, se estivermos em nome de Jesus, somos a igreja. E somos edificados, ou seja, um edifício vivo, não é algo morto. Estamos edificados, bem ajustados, ou seja, se nós estamos em Cristo, nós estamos cada vez mais ali sendo ajustados à verdade, uns com os outros. Estamos firmados na verdade, é a verdade que nos sustenta, que nos
mantém ligados um com o outro, ajustados, ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Todo edifício cresce, do qual todo edifício bem ajustado cresce. Olha como é um organismo vivo, cresce. Bem ajustado, cresce para santuário dedicado ao Senhor. Nós estamos em desenvolvimento e até que Cristo venha, nós estamos crescendo. Não apenas em número de pessoas que Deus está chamando os seus eleitos ao longo do tempo, mas como cristãos estamos crescendo também, sendo edificados por Cristo, pela doutrina dos apóstolos, pela verdade que nós aprendemos. Estamos em crescimento, estamos sendo edificados. E ele termina, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Vós, judeus e gentios, estáis sendo edificados cada dia mais para crescermos na habitação, como habitação do Espírito. Então, meus irmãos, a verdade que nós devemos pensar hoje sobre esse texto: você faz parte da comunidade cristã de Londrina? Talvez sim. Só olhar no hall de membros. Mas a questão não é essa. A questão é: você faz parte da igreja de Deus? Você faz parte desse edifício? Você tem a sua vida fundada na obra de Cristo? Você desfruta de paz com Deus? Não por aquilo que você faz, desista de fazer qualquer coisa para atrair a paz de Deus. Fora de Cristo, nós só atraímos a ira de Deus, porque nós estamos tentando fazer alguma coisa e ignorando o sacrifício de Cristo. Mas se você creu em Jesus, se você foi alcançado por essa graça, você sabe do que eu estou falando, porque a Bíblia diz que o Espírito de Deus testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Não tem como você apresentar uma carteirinha: eu sou crente aqui, ó. E você imprimir um negócio, não tem jeito. Você pode mostrar sua CNH, seu RG, seu CPF, sua carteira profissional, mas e se alguém falar assim: você é cristão? Eu sou. Mostra. Deixa eu pegar uma carteirinha que o pastor Marco assinou. Você pode até ter, mas não vale. Se você creu em Cristo, o Espírito Santo testifica em você que você é filho de Deus. E você tem a certeza, ainda que todo mundo diga que não, você tem a certeza: eu sou um pecador miserável, mas eu tenho um Salvador que me amou antes da fundação do mundo. E você sabe do que eu estou falando. Se você é um estrangeiro, toda essa linguagem é estranha para você. Você pode até gostar de vir aqui, mas você lê a Bíblia, você não entende, você não vê o porquê da ceia. Agora, se você tem uma experiência com Cristo, se Deus te alcançou, você tem lutas como eu, você tem dificuldades como eu, mas você está firmado na rocha, nessa pedra angular, que toda a igreja está. E eu oro para que Deus faça isso na sua vida, se você ainda não tem. E se você já tem, certifique-se de que você está em crescimento, crescendo nessa graça e no conhecimento de Jesus Cristo.